Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Ministério da Saúde está a estudar ideias ao abrigo dos planos estratégicos dos hospitais para os próximos 3 anos, que estão agora a ser delineados. Uma das hipóteses é a linha de saúde 24. Para os utentes que recorrerem à linha Saúde 24, a taxa moderadora nos hospitais será mais baixa. Segundo avança o Jornal Diário de Notícias, esta é uma medida que visa baixar o número elevado de falsas urgências em Portugal e que assenta num documento da Administração Central do Sistema de Saúde. Ainda neste documento estão expressas mais algumas medidas, entre as quais a redução do número de camas, mais altas após consulta hospitalar e mais cirurgias em ambulatório. Um dos objetivos, que passa pela qualidade dos serviços no que diz respeito às necessidades dos utentes, passa pelo alargamento das consultas até às 20 ou 22 horas e também aos sábados, diminuindo assim as faltas às consultas ou ao trabalho. Esta é uma ideia que não parece agradar a toda a gente, uma vez que, por parte dos sindicatos médicos, esta medida não respeita a lei laboral, excedendo assim o horário dos clínicos, acabando por ser necessário recorrer ao pagamento de horas extraordinárias. Estes são planos estratégicos que o Ministério da Saúde está a estudar para os próximos 3 anos. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. A falta de acordo na escolha da direção do partido para as autárquicas no Concelho de Matosinhos foi o principal motivo que levou os vereadores e administradores socialistas a apresentarem a sua demissão do partido. Esta decisão assenta também numa manifestação de apoio ao presidente da autarquia, Guilherme Pinto, que em fevereiro entrou em ruptura com o PS. O comunicado indica ainda que os vereadores e administradores consideram errada a interrupção abrupta do projeto autárquico iniciado há 2 mandatos, agora ameaçado pela cisão interna local, quando são manifestas e evidentes as enormes melhorias em todo o concelho. O Tribunal Central Administrativo do Norte rejeitou o recurso apresentado pela Câmara de Gaia, condenando em primeira instância ao pagamento uma indemnização de cerca de 19 milhões de euros à sociedade que em 2002 cedeu terrenos para a construção de parte da VL9 e que nunca recebeu as contrapartidas acordadas. O incumprimento contratual na construção dos terrenos é o motivo que leva a empresa José Miguel e Irmão Limitada a proceder a uma ação judicial contra o município. Contas feitas, a Câmara de Gaia terá de pagar 28,5 milhões no total, uma vez que deve ainda 7 milhões mais juros relativos ao direito de construção. Luís Filipe Menezes reage a esta decisão, referindo que irá recorrer da decisão junto do Supremo Tribunal Administrativo. A Universidade do Porto foi premiada com a Medalha de Honra da Câmara do Porto por prestar serviços de excepcional relevância à cidade, tendo sido apontada como uma das mais sólidas instituições de formação de nível superior e investigação. Esta foi uma decisão unânime por parte da Assembleia Geral do município na atribuição desta que é a mais alta condecoração atribuída pelo município do Porto. Este prémio foi entregue pela mão do Presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Marcos dos Santos, reitor da UP, considera que este é um reconhecimento importante pelos serviços prestados pela instituição ao Porto e que ganha um significado especial numa altura em que as universidades têm sido desvalorizadas. Estão já marcados para a próxima sexta-feira protestos contra o cancelamento da Feira do Livro do Porto. Queremos a Feira do Livro de volta ao Porto é o nome da manifestação que luta contra esta medida tomada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, contando já com quase 1000 apoiantes que dão a cara por esta iniciativa. Canções e declamações de poemas é a forma de contestação que marcará este evento organizado via Facebook, por um apoiante que já se destacou em outras manifestações através do canto lírico. A falta de financiamento do evento foi a principal questão que levou a Câmara do Porto a cancelar a Feira do Livro deste ano. As alergias provocadas pela chegada da primavera condicionam o dia-a-dia de muitos portugueses. Nesta época do ano, aumenta o número de doenças alérgicas associadas à polinização das plantas. Com a chegada da primavera, chegam também os problemas respiratórios associados aos pólenes e uma consequente baixa de qualidade de vida. São diferentes os tipos de pólenes capazes de provocar alergias. Os mais frequentes resultam das plantas que são polinizadas pelo vento,
como as ervas rasteiras, junto às estradas, e as ervas mais altas, que atingem 1 metro de altura. Também as árvores de ciprestre e oliveira fazem parte deste leque. Em seguida, surgem as plantas polinizadas pelos insetos, tais como as flores ornamentais. Também os fungos do ar exterior, provenientes da umidade e da transição do inverno para a primavera, provocam reações alérgicas. Apesar dos ácaros existentes no pó das nossas casas resultar no tipo de alergias mais frequente nos portugueses, é nesta altura do ano que aumentam os casos de rinite alérgica, conjuntivite, crises de asma, espirros em sucessão e congestão nasal. Os mais habituais são do nariz e dos olhos, às vezes também na garganta, com a comichão no céu da boca, com algumas secreções nasais que não são só pela frente, com o pingo, com a rinorreia, mas também pela parte de trás. E depois aqueles mais característicos é a comichão do nariz e dos olhos e os espirros, aqueles espirros que nunca mais acabam e que muitas vezes tanto incómodo dão, até de um ponto de vista social, digamos assim. A qualidade de vida das pessoas que sofrem de alergias primaveris está permanentemente posta em causa. Assim, estas doenças devem ser controladas para não afetarem o seu dia-a-dia. Podemos e devemos controlar as doenças de forma a não haver interferência no dia-a-dia. Isto é, todos nós ou temos nós próprios ou conhecemos alguém que tem rinite, só que existe um grupo de pessoas com rinite que têm uma vida muito mais atrapalhada do que a maioria das pessoas com rinite. E, portanto, quando nós dizemos é uma rinitezinha, a rinite daquela pessoa pode não ser uma rinitezinha e pode, de facto, afetar-lhe muito o sono, afetar-lhe muito as atividades do dia-a-dia, desde o trabalho, por exemplo, a questão de estar sempre constipado, entre aspas, portanto, estar sempre a suar no nariz quando está frente ao público, interfere em carreiras, inclusivamente, em muita gente, e isso é uma coisa que tem que acabar, ou seja, não pode haver estas interferências com o sono, com a qualidade de vida. Mas de que forma é que as pessoas podem aliviar estes sintomas tão incómodos? No dia-a-dia, o mais básico é tomar aqueles comprimidos antialérgicos. Esses comprimidos não previnem nada. Esses comprimidos bloqueiam os sintomas. É agradável, porque a pessoa naquele momento não sente os sintomas, mas não fazem mais nada do que isso. E depois existem anti-inflamatórios, habitualmente medicações locais, por exemplo, nasais ou às vezes conjuntivais, e muitas vezes também inaladas pela boca, que vão localmente diminuir a tal inflamação alérgica e aí sim fazer com que as pessoas não cheguem a ter os sintomas e, portanto, não precisem tanto de tomar os tais antialérgicos, os tais antihistamínicos. Apesar de não haver uma cura para as alergias, existem múltiplas vacinas antialérgicas. Estas vacinas são unicamente administradas após serem identificadas as causas alérgicas e, assim, percebido o tipo de alergia que afeta cada doente. O tratamento é de longa duração e apenas destinado a casos considerados mais graves. No período de 10 a 15 anos, os alérgicos veem os seus sintomas diminuírem, ficando a depender cada vez menos de medicação. Existem, no entanto, formas de prevenir estas doenças. Inicialmente, registra-se uma prevenção primária, onde na gravidez e no primeiro ano de vida do bebê, a mãe deve evitar o contacto com o tabaco. Depois, passa-se à prevenção secundária. Quando chega à primavera, a principal mensagem é que se a pessoa tiver uma inflamação já tratada, portanto tiver a doença bem controlada, o risco de ter ataques, digamos assim, vai ser muito menor e vai ser muito mais fácil e com muito menos medicação conseguir passar a primavera sem ter problemas. Os pólenes andam no ar quase todo o ano, mas as pessoas associam as alergias somente à primavera. Com a aproximação do calor do verão, surgem novas alergias associadas aos insetos. Por outro lado, existe outro tipo de alergias agora nesta altura que vem o calor, que sendo muito mais rara é potencialmente muito mais grave, que são as alergias às picadas das abelhas e das vespas. A alergia à picada, ao veneno das abelhas e ao veneno das vespas é uma situação que a maior parte das pessoas não tem uma reação local, é doloroso, etc., mas não tem uma interferência em todo o organismo. Nesta altura do ano, as pessoas mais sensíveis a estes problemas alérgicos são aconselhadas pelos médicos a praticar atividades físicas ao ar livre e apenas ao final da tarde, uma vez que existe uma menor concentração de pólenes.
Prevenção e acompanhamento médico são então fatores fundamentais para o controle das doenças alérgicas, que afetam grande parte da população portuguesa. A Câmara de Gaia está a promover encontros com os vários ministros que compõem o Governo. Encontros que se tornarão mensais ou bimensais e que pretendem estreitar as relações da tutela com os agentes da região Norte. Encontros com o Governo é o nome da iniciativa que a Câmara de Gaia está a implementar. O objetivo é promover o diálogo entre os agentes económicos do Porto e da região Norte e os ministros das várias tutelas. É a ideia de ter em pequenos grupos, 40, 50 pessoas no máximo, a possibilidade de haver perguntas diretas, respostas diretas, problemas de momento que afligem, neste caso, os agentes económicos e os empresários. No final vou ter oportunidade também de falar com o Sr. Ministro sobre algumas ideias que temos para o Norte e que eu penso que só serão concretizáveis de uma forma célere, havendo uma consonância estratégica de pensamento e ação entre o Governo e aquilo que é o núcleo central de uma liderança regional do Norte. O primeiro-ministro a marcar presença nestes encontros com o Governo foi Álvaro Santos Pereira. O ministro da Economia teve assim uma reunião com alguns representantes do tecido empresarial de Gaia. À saída, lembrou que a região Norte, no seu todo, pode liderar o processo de reindustrialização do país. Numa altura em que nós acabamos de promover o nosso plano estratégico para o turismo, numa altura em que o Governo está empenhado em lançar a Estratégia de Fomento Industrial 2013-2020, não tenho o mínimo de dúvidas que o Norte, nomeadamente o Porto, são os sítios perfeitos para o fazer, porque grande parte do crescimento económico nacional terá de vir do pulmão industrial do Norte, terá de vir de todas as valências absolutamente fantásticas que esta região tem para oferecer, quer ao nível do património, quer ao nível do turismo. E por isso mesmo aceitei com muito prazer este convite para falar com os empresários e para podermos exatamente promover estes encontros em que os empresários possam falar diretamente, quer com as autarquias, mas somente, obviamente, com o Governo Central, para resolvermos os problemas das empresas e tornarmos a região cada vez mais forte. O ministro ainda realçou a importância destes encontros com um impacto positivo tanto para os empresários como para o Governo. Por isso mesmo, o presidente da autarquia de Gaia e candidato ao Porto não deixou de referir a importância estratégica para o próximo quadro de apoios comunitários. Julgo que o Governo também julga que o sucedâneo para a crise da construção civil no próximo ciclo político deverá ser já não as grandes obras faraónicas, mas a reabilitação das cidades. Portanto, manifestar ao Sr. Ministro o nosso interesse em ver o CREN 2014 e 20 muito virado para a reabilitação das cidades. Preocupo mostrar também o desejo de ver o Governo associado a projetos que eu já anunciei, como os projetos de Porto, capital de turismo de congressos, alavancada nos prémios Porto, e aí não precisamos de ajuda financeira, já temos empresas privadas que suportam estas iniciativas, mas queremos o aconchego do Governo, nomeadamente da ICEP e do Instituto do Turismo, no sentido de dar o conforto institucional que decorre de saber que haverá uma promoção internacional alargada destas ideias. Bom, e depois há outras questões de caráter mais, eu diria, mais intimista, mas que não de todo sigiloso. Gostaria que o Sr. Ministro da Economia, com a sensibilidade que tem para o reconhecimento que tem da força e da importância das pequenas e médias empresas no tecido económico do país, que a ser constituída uma nova entidade financeira para suportar a economia, a que se tem sido chamado Banco de Fomento, que houvesse a abertura para considerar que o Porto, que tinha condições ideais e vantajosas para a sua sediação, até do ponto de vista de instalações. As instalações do Banco de Portugal estão ali na Avenida dos Aliados, devolutas e prontas a habitar. Agora, isto não é uma reivindicação, é uma ideia, é uma proposta. Os encontros com o Governo serão à partida mensais ou bimensais e visam trazer a Gaia e à região Norte os ministros de todas as tutelas do Governo para dialogar com os agentes locais.
Passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Comigo tenho Lourdes Sousa, como é habitual às sextas-feiras. Boa tarde, Lourdes. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com o discurso de ontem do Presidente da República, o discurso do 25 de Abril, que mereceu fortes críticas por parte dos partidos da oposição. Estas críticas justificam-se, Lourdes? Julgo que não, porque a verdade é que Cavaco Silva tem sido criticado nos últimos tempos por estar muito calado, por comunicar através do Facebook e outros epítetos do género. Parece-me que a oposição estava à espera que, no fundo, o Cavaco Silva fosse o líder da oposição, já que parece que António José Seguro não tem servido como líder dessa oposição. Estavam a contar com a figura tutelar do Presidente da República para se assumir como líder da oposição. Nós sabemos que no episódio do envio do orçamento para o Tribunal Constitucional, Cavaco Silva enviou o orçamento para o Tribunal Constitucional, que muitos viram aquilo como um sinal de apoio às críticas que eram feitas ao orçamento, e talvez por isso julgavam que Cavaco Silva ia cavalgar essa onda de estar permanentemente a criticar o governo e a pôr em causa as políticas do governo. O que se passa é que realmente ele tem que ser, no fundo, a pessoa mais consciente dentro do país e que tem que defender a estabilidade governativa. E a verdade é que este governo tem uma maioria de apoio parlamentar, portanto, e não vai ser o Presidente da República que vai obter uma maioria de esquerda quando essa maioria não existiu nas eleições. Parece-me que, no fundo, os partidos de esquerda estavam à espera que lhe caíssem agora nos braços umas eleições antecipadas. E acho que Cavaco quis dar bem claro esse sinal de que não está disponível para fomentar conflitos artificiais que levem a uma convocação de eleições antecipadas. Acho que essa é uma das principais mensagens. No entanto, ele no seu discurso também criticou a Troika e a falta de, no fundo, o erro das estimativas da Troika relativamente ao impacto da austeridade. De alguma forma criticou também o próprio governo ao dizer que não foram bem medidos esses impactos. Portanto, não me parece que o discurso dele tenha sido um discurso propriamente elogioso para o governo, portanto não foi um discurso parcial. Agora, só porque o Presidente da República diz que é preciso consenso, que é preciso... Exato, se calhar foi mesmo essa, digamos assim, o consenso que foi uma das principais palavras que a oposição criticou. Porquê este consenso, quando o Presidente da República apela a este consenso? Porque, como nós sabemos, está a haver neste momento um congresso do PS e o líder do PS optou nos últimos tempos por ter uma atitude muito mais radical, portanto, por se assumir como uma oposição mais radical, apresentou uma moção de censura e, portanto, parece que não há marcha atrás nessa estratégia. No entanto, o Governo já deu sinais de que quer realmente estabelecer uma plataforma de consenso, portanto, convocou António José Seguro para uma reunião com esse objetivo e, quando Cavaco Silva fala da necessidade desse consenso, no fundo, vem dizer que, de alguma forma, o consenso é inevitável. Portanto, as políticas que estão a ser seguidas, e foi isso que ele disse claramente, com este ou com outro governo, essas políticas iriam ter que ser seguidas de alguma forma. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que o país está e que tem que ser salvaguardada muito para além dos próprios calendários eleitorais. E eu acho que foi isso que, pelo menos, o principal partido da oposição não gostou de ouvir. Não gostou de ouvir esse apelo institucional à sua responsabilidade enquanto partido que é candidato também a ser poder um dia. Portanto, não pode-se pôr numa posição de que não está disponível para consensos com o governo. Eu acho que foi isso que não gostaram de ouvir. Exatamente, foi que de facto acusou o PS, através do líder parlamentar Carlos Zorrinho, acusou o Presidente da República de ter feito um discurso claramente partidário, considerando que Cavaco Silva apadrinhou a política da austeridade do governo e em nada contribuiu para o consenso nacional. Quer dizer, nós temos uma coisa que chega a ser caricata, porque no fundo o Presidente apela ao consenso e eles consideram que o apelo ao consenso é ele próprio um apelar no fundo a divisões dentro do espectro político português. Parece-me que são realmente coisas muito provocadas por este congresso do PS, por esta tentativa de afirmação de António José Seguro como líder da oposição. Por outro lado, realmente, António José Seguro estaria interessado numas eleições o mais breve possível, porque ele sabe que, no fundo, é um líder a prazo, quer dizer... neste deserto político em que se transformou o PS pós-Sócrates, António José Seguro está, no fundo, um pouco a tomar conta da loja, enquanto que não vem um verdadeiro líder para disputar eleições. E, portanto, no interesse dele e da liderança dele, era útil que existissem eleições antecipadas. Agora, não me parece que isso seja o interesse do país e, portanto, a figura do Presidente da República é, antes de mais, de defender o que é o interesse de todos os portugueses. E, portanto, eu acho que o discurso dele acaba por ser bastante claro.
E temos que ver que o Presidente da República não pode ser uma figura decorativa e, portanto, o 25 de Abril e o dia do 25 de Abril é normalmente um palco na Assembleia da República para se dizer as coisas que são importantes para o país. E acho que ele tomou a opção certa. Portanto, no fundo, foi fazer ver a todos os grupos parlamentares a situação em que o país está e que os interesses dos portugueses estão muito acima dessas disputas e entre blocos partidários. Vamos ver agora o que é que se vai passar durante este fim de semana. Parece que abriu agora o tiro ao Presidente da República, portanto vamos de certeza assistir durante o Congresso do PS a muitas críticas ao Presidente da República. Não me parece que isso seja a estratégia mais correta para o PS, eleger agora o Presidente da República como o principal alvo, porque também deixa algum espaço ao Governo, não é? Porque se eles decidirem atacar o Presidente da República, estão a dar alguma margem ao Governo para sair assim de uma forma airosa no meio desta situação. Portanto, acaba por ser até mais cómodo para o Governo elegerem agora o Presidente da República como o principal foco dos ataques do PS. O Congresso do PS também é um tema que vamos falar mais à frente, mais aprofundadamente. Aliás, o Presidente da República deixou claro que não quer eleições antecipadas, ainda neste nosso primeiro tema, e que este não é um tempo para uma crise política e advertiu, dizendo que é uma ilusão pensar que as exigências de rigor orçamental irão desaparecer no fim do programa de ajustamento em meados de 2014. No fundo, isto é um alerta. Pois, as pessoas parece que não gostam de ouvir as verdades. No fundo, o que ele disse é uma verdade que está escrita por muitos economistas e não é só por ser o Presidente da República a dizê-la, é que o país vive uma situação que, infelizmente, é bastante grave e não se resolve com 2 ou 3 medidas durante um ano. Portanto, nós vamos ter que tomar opções de redução da dívida pública e da redução do peso do Estado. E é para essas opções é que o PS tem que ser chamado também a contribuir e, no fundo, a haver aqui um consenso mínimo entre os partidos daquilo que pode ser a redução desse peso do Estado. Eu penso que também o facto de nós para a semana termos um 1º de maio, termos 2 líderes de centrais sindicais, quer o Arménio Carlos, quer o Carlos Silva da UGT, eleitos recentemente, faz ver que, portanto, este discurso do Presidente da República ainda vai dar agora aqui pano para mangas, não é? Mas realmente nós temos que perceber que o Presidente da República tem que estar um bocado acima desta espuma dos dias, não é? Tem que tomar posições, e parece-me que foi o que ele fez ontem, que sejam mais do interesse nacional do que propriamente do interesse conjuntural. Portanto, eu acho que quem estava à espera do discurso do Presidente da República realmente andava iludido, porque é preciso ver que a maioria que elegeu este Presidente da República não é propriamente a maioria de esquerda. É uma maioria de centro, mas não é uma maioria de esquerda. E, portanto, não percebo porque é que estavam a contar que o Presidente da República fosse agora o principal aliado da oposição. Isso parece-me que realmente... Eu creio que, de facto, era aquilo que obviamente, os principais partidos estariam à espera. Debaixo destas críticas que surgiram após este discurso, certamente estariam à espera de um outro tipo de discurso, mais não tanto de apoio ao governo, segundo aquilo que todos aqueles admitem, que foi um discurso muito colado ao governo. Pois, mas Helena, se pensarmos bem, nós tivemos há pouco uma situação que foi a do chumbo do Tribunal Constitucional de várias das medidas do Orçamento, em que no dia a seguir houve uma reunião entre o Primeiro-Ministro, portanto até o próprio Ministro das Finanças e o Presidente da República, e nessa reunião com certeza que Cavaco Silva terá dado garantias ao Primeiro-Ministro de que iria haver estabilidade governativa, porque senão o Governo tinha caído logo naquele dia. Portanto, se o Presidente é uma pessoa preocupada com a estabilidade do país, não pode propriamente andar a fomentar a estabilidade governativa num dia e no dia seguinte, num discurso do 25 de Abril, continuar também a fazer cor com a oposição e a criticar apenas o governo. Portanto, tem que pedir também responsabilidade a todos, mesmo aos membros da oposição. Muito bem, um discurso então que mereceu críticas por parte dos partidos da oposição. E agora sim passamos ao tema que há pouco já abordámos, passamos ao tema do Congresso Nacional do PS, que arranca hoje em Santa Maria da Feira, onde a direção socialista pretende mostrar um partido único e com propostas para o país. Acha que de facto vai ser assim este Congresso do PS? Vamos ver, bem, já começou mal porque parece que ontem já os vereadores da Câmara de Matosinhos do PS já se demitiram todos do PS, portanto, como ponto de partida para este Congresso. Portanto, a tal união não será assim uma união, pelo menos tão alargada, porque há grandes divergências relativamente à orientação que António José Seguro está a dar, designadamente no processo autárquico, portanto. A sequência das escolhas dos candidatos. Exatamente, e portanto, António José Seguro tem esse problema para resolver, portanto tem umas eleições autárquicas, não pode andar sempre a falar na Europa e de que precisamos que a Europa nos ajude, portanto ele fala muito da Europa,
sempre à procura portanto, de um guarda-chuva europeu, e nós sabemos que, no fundo, o que nos levou aqui foi precisamente essa falta de responsabilização de cada um de nós e do nosso papel no crescimento do país. Nós dependemos muito e tornamos-nos dependentes dessa Europa, e agora essa Europa está em crise e, portanto, essas soluções que António José Seguro não tem e que refere sempre que é preciso haver mais solidariedade da Europa e tudo isso, não chegam. Portanto, vamos ver se durante este Congresso ouvimos coisas diferentes. Sabemos que ele foi eleito com quase 100%, 96% ou 95%, portanto é quase um unanimismo nas eleições diretas. Prepara-se para fazer o mesmo durante o Congresso, porque já sabemos que preparam-se para ter uma lista única para a Comissão Política Nacional, mas, quer dizer, dentro do Congresso passam-se estas coisas, fora dos congressos, fora do Congresso, do espaço do Congresso, há vereadores de uma Câmara Socialista desde sempre que se demitem do partido. Que é um problema grave para António José Seguro. Eu penso que sim, até em termos emblemáticos, quer dizer, quando estas situações se passam em câmaras que são, no fundo, socialistas desde sempre, as pessoas interrogam-se se a tal união à volta de António José Seguro será real ou será apenas mediática. É preciso ver que este regresso de José Sócrates é outra coisa que está a desestabilizar muito o PS, não é? Vamos ver até que ponto é que ele resiste ao socratismo e ao regresso de Sócrates e a essas tensões internas dentro do partido que depois não são expressas em termos institucionais, porque eles não apresentam listas, não é? Já sabemos que não vai haver mais que uma lista, vamos ver, mas pelo menos é o que se diz. E, portanto, esses unanimismos aparentes normalmente são sinal de que algo vai muito mal, porque nem sequer é expresso publicamente. Quais é que acha que serão os principais pontos a serem focados neste Congresso do PS? Teremos que ver. Eu penso que há ali umas grandes tensões entre, no fundo, aqueles partidários de Sócrates e até de António Costa, que foi falado como um candidato à liderança do PS, coisas muito mais subliminares do que assumidas, mas a verdade é que provavelmente nas entrelinhas, na segunda-feira, vamos perceber quais são as tensões dentro do próprio partido, porque é preciso ver que o PS também não se pode pôr completamente à margem do processo que se está a passar no país, não é? E, portanto, as pessoas vão com certeza querer uma tomada de posição do seu líder relativamente a esta questão dos cortes, por exemplo, não é? O PS não pode, por aí, simplesmente dizer que está contra tudo, porque de um momento para o outro pode ser chamado a governar e vai ter que tomar posições, como é o que está a acontecer. Vai ter que ter alternativas. Exato, que é o que está a acontecer propostas. Em França, não é? Que o François Hollande também dizia que com ele não se ia passar nada disso e mal chegou ao poder foi confrontado com uma série de medidas que teve que tomar, porque senão a França também era objeto de um resgate. Portanto, acho que este Congresso é mais uma tentativa de Seguro de se manter na liderança do PS, vai continuar na liderança do PS, mas parece-me que é uma liderança um pouco enfraquecida. Acha que continuará na liderança durante muito mais tempo? Parece-me que neste momento o PS, como sabemos, não tem condições para aspirar a chegar ao governo, portanto, se não houver eleições antecipadas, vai ter que aguentar até ao final do mandato, não é? Já usou a tal arma poderosa da moção de censura, portanto, começam a faltar realmente mecanismos para se expressar e, portanto, de uma forma inteligente, que não seja só propriamente protestar nas ruas com as centrais sindicais, não é? Portanto, vamos ver o que é que sai deste Congresso, mas realmente as expectativas não são muito altas, não é? Não são muito altas. 3 dias então de Congresso, começam esta sexta-feira, depois também de António José Seguro ter estado reunido esta sexta-feira com alguns dos principais líderes socialistas da Europa para também eles definirem estratégias para combater a crise na Europa. Lourdes, voltamos a ver-nos para a semana. Até para a semana. Com mais novidades, com mais informação. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E em todo o país é esperado céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 16 graus e uma mínima de 7. Em Lisboa, a máxima será de 19 graus e a mínima de 12. E em Faro, a máxima será de 23 graus e a mínima de 14. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.